Olá, crianças! Vamos estudar? Olhem, hoje nós vamos para a atividade do Aprender Sempre sobre a reunião dos planetas para a segunda parte, tá bem? Pois esta parte nós iniciamos na aula passada e por ser um assunto muito longo foi dividido. Então, para respondermos a estas questões, é necessário retomar essa parte que está no filme 1, no filme do dia 4, tá bem? Ou seja, se você não viu a primeira parte, é importante que você abra o vídeo anterior, assista para você aprender o que é orelha, o que está dizendo nessa orelha a respeito do livro, para que você tenha condições de responder as questões e até mesmo entendê-las, certo? Letra D. Corpo celeste é qualquer objeto situado no espaço. Segundo a orelha do livro, o que acontece quando os corpos celestes viram personagens desta história? Isso está nesta parte aqui da orelha. Aqui fala exatamente o que acontece quando eles viram personagens de verdade. Lembram? Vamos colocar a resposta? Bem, então eu voltei na orelha para ler o que acontece quando os corpos celestes viram personagem desta história. Está aqui nesta primeira parte da orelha. Todo esse trecho, gente, está falando o que acontece com eles. Eles viram personagens de verdade e vivem a história como gente de carne e osso. Por isso que fica interessante essa história, não é? Eles enfrentam problemas, sentem raiva e ciúmes, gostam ou não uns dos outros, discutem, brigam, fazem as pazes. Parece até coisa de irmãos, não é? Então, é isso. Imaginem, eles ganham vida. Por isso que eles viram que personagens desta história, certo? Virem aí a página. Agora, a página 13. Vamos ver. Letra E. A orelha do livro antecipa algumas informações sobre qual corpo celeste. O que chamou sua atenção no breve retrato astronômico? Sobre quem que fala lá mesmo? Que até descreve como ele é e tudo mais. Estão se lembrando? Vamos voltar na orelha? Aqui fala claramente, né? Sobre o planeta Mercúrio. É ele que torna-se o quê? O mensageiro. Mensageiro do quê? Mensageiro sobre esta convocação para o quê? Para uma assembleia interplanetária, certo? Vamos colocar lá a resposta? Bem, então, como vimos lá na orelha, nós poderíamos colocar muitas coisas sobre o Mercúrio, certo? Mas olhem só o que eu coloquei. De repente, vocês podem colocar algo diferente, tá? O que me chamou a atenção, né? Foi que o primeiro retrato astronômico foi do planeta Mercúrio, que tinha a missão de convocar os demais planetas para uma assembleia interplanetária. E por que era essa assembleia? A Pro só não colocou aqui, pois na questão de baixo trataremos disso, tá bem? Olhem só, letra F. No nosso cotidiano, existem vários tipos de reunião, como as reuniões de familiares na escola ou reuniões de condomínio em nossas casas e apartamentos. Procure explicar, conforme o texto da orelha do livro, qual será o tipo de reunião, olhem só, o tipo de reunião que irá acontecer entre os corpos celestes. Em seguida, procure significados para corpos celestes e tente explicar com mais detalhes o que irá acontecer no livro. Então, vamos lá. Olhem, eu até já coloquei aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu coloquei. A reunião que acontecerá é uma assembleia. E o que é uma assembleia? Assembleia é uma reunião de pessoas com interesses em comum. No caso
do texto, né? Porque aqui pede para explicar melhor o livro. O que vai acontecer? No caso do texto, é uma reunião de planetas para deliberarem sobre o que fazer com os SPTS da Terra. O que isso significa? Que esse livro vai tratar desse assunto. Quem que são esses SPTS? A Pro colocou a sigla aqui embaixo, ó, para a gente se lembrar. Seres problemáticos da Terra. Ou seja, esses seres estão causando os problemas para a Terra. O que será que eles identificaram? Será que eles querem falar sobre os desmatamentos, sobre os incêndios, né, nas florestas, sobre as secas dos rios, sobre a exploração das nossas matas, as matanças dos animais? Não sei, eu não sei qual é o assunto. Só que fala que são sobre os seres problemáticos da Terra. Então, é isso que vai acontecer no livro. E aqui, quando pede para explicar melhor sobre corpos celestes, olhem, corpos celestes são quaisquer matérias que pertencem ao espaço sideral. São eles, ó, asteroides, cometas, estrelas, meteoros e meteoritos, planetas, satélites, sejam eles artificiais ou naturais, ou seja, é tudo que habita, gente, isso aqui, ó, o espaço sideral, tá? Vamos agora para 3. Olha, marque com um X no tipo de informação que você encontrou na orelha do livro A Reunião dos Planetas. Então, nós vamos marcar só coisas que estão aqui. É por isso que é importante ter lido a orelha do livro, tá bem? Então, vamos ver. Lá nós vimos sobre conhecimentos detalhados sobre vários corpos celestes, personagens da história. Não, vimos só de um. Lá até fala que terá o retrato astronômico dos outros, mas nós vimos só do Mercúrio. Então, não, essa não posso marcar. Dados sobre o autor do livro e breve biografia, sim, isso sim. Vamos marcar então aqui o X. Conhecimento sobre o final da história para alertar o leitor sobre a narrativa? Ah, jamais, né? Ninguém conta o final da história, isso não pode. Então, não. Dados sobre os 11 capítulos da obra? Também não. Não foi assim tão detalhado que nós vimos. Lá tem várias informações, mas nem tantas assim, certo? Dados sobre o ilustrador do livro e breve biografia? Sim, também vimos, né? Assim como vimos do autor, vimos também do ilustrador. Informação de que Júpiter convocou uma assembleia e de que o problema envolve os SPTS, seres problemáticos da Terra? Sim, esse foi um assunto que foi adiantado, que eles vão tratar desse assunto. Agora, o que esses seres estão fazendo, o que eles vão decidir, só lendo o livro para nós sabermos. Ok? Entenderam? Gostaram? Espero que sim. Beijos para todos!